A Polícia Federal suspeita de crimes financeiros em fundos ligados ao resort Itaiaiá, do qual uma empresa da família do ministro Dias Toffoli foi sócia e pretende avançar nas investigações com análise de quebras de sigilo e identificação de eventuais irregularidades. O integrante do Supremo Tribunal Federal não é investigado pela PF, aliás, para isso precisa da autorização de seus colegas de toga, mas há expectativa na corporação de que transações relacionadas a ele e à família apareçam entre esses dados coletados. As quebras de sigilo envolvem fundos que têm conexão com o Banco Master e que tiveram relações, mesmo que indiretas, com o Itaiaiá. A polícia deve requisitar ainda os relatórios de inteligência financeira ao COAF sobre as transações ou sobre transações atípicas ou suspeitas. Como é possível, gente? Como é possível? Meu Deus do céu, que não se consiga quebrar os sigilos da empresa da Maridit. A quantidade de coisa pendurada, duvidosa, a quantidade de questões, de suspeitas que há relativamente a um ministro do Supremo. Deveria ser a intenção primeira do Supremo Tribunal Federal esclarecer as questões. Transparência, permitir que se investigue o que tem de ser investigado. As relações, nesse caso específico, as relações societárias e os pagamentos derivados daí de Dias Toffoli via Hotel Itaiaiá com esses fundos ligados a Daniel Vorcaro. Por que prevalece nesse caso a proteção e não a transparência? Mostrem tudo! Mostrem que um ministro do Supremo pode ser empresário, não sendo administrador do negócio, não há problema. Não deveria haver problema em Dias Toffoli ser sócio desse hotel e, sendo sócio, não sendo administrador, remunerado em função disso, recebendo seus dividendos, chame-se como chamar o troço. Por que não se apresenta isso transparentemente? Haverá outras atividades da Maridit a partir dessa relação que talvez não se queira fazer ver? Alguma consultoria, alguma remuneração via escritório de advocacia, sei lá. O que não dá é para o triunfo da obscuridade, da falta de luz. Isso é que não dá para prosperar entre nós. Ficam essas dúvidas quicando aí, lembrando o seguinte, vou repetir aqui, um relatório da Polícia Federal, apresentado ao Edson Fachin, que já foi para a gaveta, com indícios de crimes cometidos pelo ministro do Supremo Dias Toffoli. Algo que só pode ser investigado com autorização do Supremo Tribunal Federal. Cadê o Edson Fachin e o seu código de ética? Precisa ter materialidade em investigações como essa. Que código se quer construir se diante de algo assim não se autoriza uma investigação? Cadê o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, sem o qual a coisa não vai andar também? Isso serve para Dias Toffoli, serve para Alexandre de Moraes também, nas suas relações com o Banco Master, com Daniel Vorcaro. É preciso esclarecer as coisas. Mia. Vamos seguir aqui, acho que você já até respondeu, teve um ouvinte, até achei que era uma pergunta retórica que o nosso ouvinte Flávio mandou. Pergunta para o Andreasa, o que falta para prender os celulares de Toffoli, Alexandre e da mulher de Alexandre de Moraes? Disse aqui o nosso ouvinte. O Supremo precisa autorizar. Precisa autorizar. E isso deveria ser uma coisa simples. Pensemos em outros lugares onde há república no mundo. Em que lugar nós estaríamos diante desse tipo de relação? Não são questões pessoais. São questões republicanas. E qual é a atividade do Supremo? É para se fechar, é para se proteger. Em reuniões secretas, em puxadinhos que vão levando a outras situações dramáticas. No caso do ministro Alexandre de Moraes, meu Deus do céu, por que ele falava com Daniel Vorcaro, gente? Porque isso, vamos lá, assim, na raiz do troço.
dia 17 de novembro de 2025, dia em que Vorcaro seria preso. Por que Alexandre de Moraes falou com Daniel Vorcaro? Por que Daniel Vorcaro procurou Alexandre de Moraes? Não era advogado. Alexandre de Moraes não é advogado de Daniel Vorcaro? Não era. Por que nesse momento crucial Vorcaro procura Alexandre de Moraes? No dia em que seria preso e sabia, pelo menos, que medidas cautelares viriam contra si, porque teve acesso via quebra ilegal de informações sigilosas da Polícia Federal, ele sabia. E aí procura o ministro Alexandre de Moraes falando em bloquear alguma coisa. Bloquear o quê nesse dia, meu Deus do céu? Mas vamos lá, você que não acredita, você que acha que a Malu Gaspar, o Globo, que inventaram aquele diálogo, que aquela fala de Vorcaro não foi para Alexandre de Moraes. Por outra, Alexandre de Moraes não nega, nunca negou que falou com Vorcaro naquele dia. O que ele nega daquele jeito truncado é que as mensagens de Vorcaro, essas, eram para ele. E eram. Mas esquece isso, esquece. Vamos ficar só na questão simples. Vamos baixar a complexidade aqui, a exigência. Por que tratavam Vorcaro e Moraes? Por que tratavam Moraes e Vorcaro no dia em que o cara seria preso? Independentemente do conteúdo. Porque isso Alexandre de Moraes não nega, eles se falaram. Meu Deus, por quê? Por quê? E outra coisa, pelos critérios de Alexandre de Moraes, pelos critérios xandônicos, tá? Que é uma inversão do direito. Direito xandônico. Por que ele não apresenta? Eu tô falando com base no direito xandônico, tá, gente? Com base no que com base no que o Xandão faria, julgando esse caso. Por que Alexandre de Moraes não apresenta a sua resposta a Daniel Vorcaro? Aquela questão lá, conseguiu bloquear, tem alguma novidade? Por que ele não apresenta a resposta que ele deu? Que pode ser uma resposta, tipo, rechaçando o Vorcaro. Meu irmão, que história é essa? Que tá pensando o quê? Eu sou um ministro do Supremo, que abordagem é essa? Eu não te presto serviço? Que história é essa? Tá pensando só porque minha mulher, o escritório da minha mulher tem um contrato de 130 milhões de reais com o seu banco, que você pode me dizer o que eu tenho que fazer e me pressionar? Tá pensando que só porque a gente fuma charuto de vez em quando, que você pode me mandar mensagem assim, com esse tom, perguntando se eu bloqueei algumas... Tá me estranhando, rapá? Eu sou ministro do Supremo. E mais, Xandão teria mandado prender o interlocutor. Xandão. Dos inquéritos xandônicos. Alexandre de Moraes parece ser outra coisa. E só um registro aqui que o Augusto Vale mandou, e aí quando há manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal, como a feita agora há pouco pelo ministro Gilmar Mendes na rede social X, criticando o vazamento de conversas de cunho privado. Ele cita, né, que é uma demonstração de barbárie institucional que transgride todos os limites impostos pela lei e pela Constituição. Ele termina uma nota até que grande aqui do ministro Gilmar Mendes, ao transformar o que deveria ser uma investigação técnica em um espetáculo e um verdadeiro ato de linchamento moral. O sistema incorre em nítida afronta à dignidade humana e aos direitos fundamentais. Mas tá certo. A crítica dele falando a respeito desse vazamento, inclusive vazamento íntimo. Mas tá certo também. Sim. Mas citar especificamente a situação do STF, isso nenhum ministro faz, né? A situação delicada em que se encontram os ministros do STF, tanto Alexandre de Moraes quanto Dias Toffoli. E ainda para fechar esse assunto do Master por aqui... Mir, oi. Só uma coisa, eu acho que publicamente, essa é uma autocrítica, publicamente o jornalismo tratou mal até aqui esse conjunto. Aliás, que é o conjunto que tem. O único conjunto de diálogos que nós temos completo é o de Vorcaro com a sua noiva, ou ex-noiva, naquela ocasião. E não houve nenhum cuidado com a intimidade da moça. Nenhum cuidado. Certo? Então, acho que temos um problema. O ministro Gilmar Mendes tem toda a razão. Toda a razão. Certo? Então, temos que ser cuidadoso com o que merece cuidado, porque não é de interesse público. Mas o que é de interesse público, o ministro Gilmar Mendes não deixa circular também, né, doutor? Aí fica difícil.